Saudamos a todos os irmãos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês nesta noite de sábado, 27 de fevereiro de 2021. Aqui quem vos fala é o pastor Daladier Lima dos Santos e nós estaremos aqui promovendo uma live sobre um tema polêmico: meninices na igreja, né? Causas, problemas e soluções. Sempre um assunto polêmico, por isso que nós não convidamos outras pessoas, né, para sermos bem objetivos, bem diretos aqui no que queremos tratar com os irmãos, e nós podemos interagir sem problema nenhum, tá certo? Nós já queremos saudar com a paz a todos quantos estão aqui conosco: Marcondes Montenegro, Ademari Farias, Daniel Souza, a irmã Aldemira Barbosa, não é? O Abinoam Francisco, a irmã Risete Aguiar, o irmão Giovanni Farias, o irmão, a irmã Eliomar, né, cobriu aqui, o irmão José Hamilton, que todos sejam bem-vindos, né, podem interagir, podem perguntar, e à medida do possível que nós formos falando aqui, nós vamos respondendo as perguntas, as indagações, tá certo? Eu creio que está chegando aí para você bem, né? Nós tivemos que fazer aqui uma mudança no nosso link de internet, por conta de algumas quedas que estava havendo aqui no nosso provedor, e nós estamos usando o nosso plano de dados, aí de repente pode não chegar bem para alguém aí, mas se não estiver chegando, nos avisa para nós podermos fazer aqui as alterações. Tá certo, gente? Então, vamos em frente, tem muita estrada aí, né, para nós trilharmos, tá certo? E pretendemos abordar este assunto, meninices na igreja. Vocês sabem que tem circulado muitos vídeos, né, de encontros, de vigílias, de reuniões em casas, e reuniões em monte, etc. Então, uma série de situações que mostram flagrantes dessa prática no meio pentecostal. Mas aí nós precisamos conceituar adequadamente o que é meninice. E eu anotei aqui pelo menos 3 conceitos para nós pensarmos inicialmente sobre eles. Primeiro, é um estado espiritual em que as pessoas são levadas ao emocionalismo espiritual, ou seja, é um estado espiritual, redundância intencional, né? É aquilo que acontece na reunião espiritual da igreja, portanto, não na reunião institucional, não na reunião organizacional, mas nos cultos propriamente ditos, em que se denota um emocionalismo, né, nas reuniões. As pessoas se tornam emotivas, gritam, sacolejam, gesticulam, pulam, saltam, né, faz aviãozinho, e tem uma série de práticas aí no meio desse conceito. Né? Um segundo conceito seria o que é meninice, é a falta de amadurecimento espiritual. Né? Vocês estão lembrados do versículo de Paulo, né? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, quando ele disse: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, por conta da falta de amadurecimento espiritual, ocorre a meninice na igreja. E um terceiro conceito, não fugindo dessa mesma temática, é a utilização de práticas alheias à Bíblia e tendentes ao escândalo para os que estão do lado de fora. Nós vamos desenvolver um pouco mais esses conceitos, mas de cara, né, tudo aquilo que é emocionalismo, tá certo? Representa uma distorção da palavra, né? E é falta de amadurecimento espiritual, é meninice, tá certo? Nós precisamos pensar um pouco aqui, tá certo? Entre nós que estamos aqui dialogando, né? Por que temos meninice entre nós? Por que nós temos meninice entre nós? Em primeiro lugar, porque nascem novos convertidos todos os dias na igreja. Em toda parte do mundo, né, há pessoas aceitando Jesus. Nesse exato momento, pode ter um culto, não é, qualquer aí, que está sendo ou transmitido na internet, ou realizado presencialmente, e alguém está aceitando Jesus como Salvador. Então, não há como nós imaginarmos que essas pessoas que chegam à igreja,
né? Elas já sabem de tudo, elas já entendem toda a liturgia, elas sabem se comportar espiritualmente, falando, etc. E tal. Então, é impossível nós pensarmos sobre isso. Nós temos, ora, irmãos que têm anos, décadas na igreja, e não tem esse amadurecimento. Imagina a gente pensar que uma pessoa aceitou Jesus agora, ou aceitou Jesus essa semana, esse mês, e já vai ser uma pessoa comportada, que vai entender tudo que está acontecendo. É impossível isso, gente. Tá certo? É impossível nós pensarmos dessa maneira. Então, nós temos meninos que nascem espiritualmente todos os dias na igreja. Tá certo? Em segundo lugar, nós temos uma questão muito séria, né? Crentes que não amadurecem. É aquele crente que está na igreja e ele vive fazendo meninices um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e ele não consegue amadurecer, não consegue entender o que está acontecendo. Tá certo? Um outro fator muito sério, tá certo? E eu quero chamar a sua atenção para esse subponto aqui da nossa live, que é crentes com problemas psicológicos. É o que mais nós temos. Pessoas com baixa estima, pessoas com autoestima, pessoas com problemas com a vida pregressa, estados psicológicos anormais, como loucura, esquizofrenia, tá certo? Psicopatia, sociopatia, uma série de patias aí, né? Os psicólogos poderão nos ajudar oportunamente. E esses problemas psicológicos acabam refletindo no comportamento dessas pessoas na igreja. Eu já vi pessoas loucas, literalmente loucas, com um atestado de loucura, com ficha de internamento, etc. e tal. E aí essas pessoas chegam na igreja e extravasam as suas emoções. O seu comportamento, ele não tem limites, não tem cabrestos, não tem aquele senso que nós temos de pensar que determinada atitude vai ser errada, vai entrar em choque com A ou B que está observando. Então, essas pessoas, elas, através desse comportamento psicológico alterado, anormal, tá certo? Ele extravasa, não é? Uma espiritualidade que não tem. Tá certo? Às vezes é até uma pessoa batizada no Espírito Santo, que conhece um pouco dos dons espirituais, mas ele não consegue se dominar. Ele tem um problema psicológico, e a esse problema psicológico ele alia, né, a presença do Espírito Santo de Deus, e ele acaba fazendo bobagem e desvirtuando o culto, como nós veremos um pouco mais adiante. Tá certo? Então, esse ponto, ele é muito importante. Eu conheci um caso de uma pessoa, vou citar vários casos aqui, mas eu conheci o caso de um irmão que ele tinha uma terrível baixa estima, tinha um problema seríssimo de aceitação, tá certo? Era uma questão psicológica. Ele tinha que ter tratado esse problema, mas enfim, ele não tratou. E aí o que acontece, meus amados irmãos? Esse cidadão simplesmente na igreja, todo mundo glorificava, falava em línguas, aquele culto animado, abençoado, a igreja, né, erguia suas mãos, glorificando a Deus e etc. e tal. Quando todo mundo se calava, esse irmão disparava em línguas estranhas. Ele aguardava, né, ele cronometrava exatamente aquele momento em que a igreja parou todo mundo, a efervescência, né, amainou, diminuiu um pouquinho, pronto, agora era a hora dele falar, para ele poder aparecer. Tá certo? Então, são casos e casos e problemas dos mais diversos, tá certo? Dentro das causas da meninice dentro da igreja do Senhor Jesus. Tem um problema, um outro fator, tá certo? Que influi diretamente no fato de nós termos sempre meninos na igreja. É que algumas lideranças têm os seus profetas de estimação. E eles gostam, né, daquele profeta, porque só profetiza o bem para ele, né? É o contrário do profeta lá do Velho Testamento, né? Então, só profetiza o bem, diz que ele é uma bênção, que vai ser abençoado, que os planos dele vão dar certo, etc. e tal. Então, ele abre todo o espaço do mundo para essas pessoas. Ele não quer saber se elas são meninas, espiritualmente falando, se o comportamento é reprovável, se tem até alguma falha ética de caráter, uma falha moral, tem pecados mesmo propriamente ditos, mas se essa pessoa é aquele movimenteiro que balança o culto, que chega lá na frente e olha para a audiência, né, aqui no Nordeste, diz, grela os olhos, né, abre bem os olhos, e diz, eu estou vendo um anjo passando aí agora, pronto. Aí as pessoas já começam a glorificar, aleluia, tem anjo aqui, oh, glória, aleluia. E aí acaba animando o culto. E essas lideranças, elas cultivam muito bem esses meninos espirituais, porque na hora certa, aquele menino aparece ali num determinado momento do culto e acaba animando o culto, dando aquela forçada de barra.
Então, é um fator, é uma causa de nós termos meninos espirituais entre nós. Pessoas que têm esse tipo de comportamento, que são cultivadas pelas lideranças para que elas movimentem o culto. Né? É uma prática comum, por exemplo, eu não quero acusar, generalizando, as irmãs dirigentes de círculo de oração, é uma prática comum, a dirigente querer que esses meninos estejam no trabalho e até abrir espaço para eles. Por quê? Porque ela abre espaço para um irmão que gosta de Bíblia, que prega a palavra, que gosta sempre de abrir um texto, etc. e tal, e a igreja parece não se animar muito. Então, ele ou ela, né, preferencialmente a dirigente de círculo, não estou acusando as irmãs, entenda a minha colocação, são casos isolados, mas reais. Eu poderia citar vários desses casos, porque é uma prática que eu conheço, de muito longe. Eu nasci e me criei no Evangelho, eu tenho 50 anos, esse ano vou completar 51, então eu conheço muito bem esse filme do início ao fim. E aí o que acontece? Essas dirigentes, elas cultivam também esses meninos, fazem questão que eles estejam lá, dá oportunidade para cantar, dá oportunidade para dar uma palavra, porque eles animam o culto, animam o círculo de oração, animam os outros cultos também, há dirigentes de diversos outros cultos que fazem questão de ter esses meninos bem perto, tá certo? Então, isso é um perigo terrível, isso é um problema muito grave, tá certo? E não condiz, irmãos, com a verdade que devemos ter entre nós, não condiz com a liturgia do trabalho, é uma falsidade, né? Não tem como a gente concluir de outra forma, porque se eu sou um líder, sei que tem ali um vaso, né, que é um vaso desmantelado, mas é movimenteiro, e eu mantenho ele junto, não disciplino, não corrijo, porque ele anima o auditório, então eu estou manipulando a igreja do Senhor Jesus. Não há como a gente concluir de outra forma, tá certo? Então, falta, irmãos, esse senso de responsabilidade com o culto, senso de responsabilidade com a igreja do Senhor Jesus, tá certo? Então, é por isso que nós estamos fazendo essa live também. É mais uma das razões pelas quais nós estamos fazendo essa live. A liderança tem responsabilidade com o culto, tem responsabilidade com a igreja do Senhor Jesus, tá certo? E deve estar muito bem preocupada se esse movimenteiro aí, se esse vaso, se esse profeta de Araque, se esse menino espiritual, ele está desvirtuando o culto e atrapalhando a adoração da igreja. Não é? Porque se eu recebo uma palavra mentirosa de uma pessoa que usa essas práticas, eu estou sendo enganado, irmão, estou sendo induzido, eu estou lá no culto e alguém está dizendo que está, por exemplo, profetizando em nome de Deus e não está, profetizando em nome dele mesmo, e isso é um pecado gravíssimo, tá certo? Eu digo mais, aqui nessa introdução, nesses momentos introdutórios, aqui tem muita coisa para a gente debater. Eu digo mais, pessoas que utilizam essa prática serão castigadas por Deus. Pessoas que se prestam a utilizar essa prática, ou seja, eu sou menino, eu sou um crente desmantelado, eu sou um menino espiritual, eu sou um profeta que profetiza porque eu quero agradar a liderança, né, de alguma maneira, porque eu quero me sobressair ou afetar poder, né, a tendência é a queda. Ouça bem o que eu estou lhe dizendo, você que por acaso está me ouvindo e tem uma prática dessa natureza, se você não se consertar diante de Deus, não se arrepender dos seus pecados, isso é um pecado. Induzir a adoração na igreja é um pecado. Dizer que está vendo anjo sem estar vendo, dizer que está vendo isso ou aquilo sem estar vendo, dizer que está sentindo isso ou aquilo sem estar sentindo, é simplesmente mentira diante de Deus e diante da igreja. E você será castigado. Eu já vi muitos casos de pessoas assim que se desviaram para nunca mais voltar. Tá certo? Essa a minha palavra introdutória, uma palavra de advertência, mas é uma palavra baseada na minha experiência, tá certo? Eu queria, antes de partir para o ponto seguinte, nós estamos falando aqui de porquê, né, há tantos meninos na igreja, eu queria dizer para você que nos meus 14, 15, 16 anos, eu também fui um crente ameninado, tá certo? Eu tenho propriedade para falar para você aqui agora, tá certo? Você imagine que eu ia para um culto e se em meia hora não tivesse uma profecia, Deus não estava falando ali. Então, numa tarde, eu ia para 3 círculos de oração diferentes. Eu chegava eu esperava uns 20, 30 minutos, rapaz, o negócio aqui está muito parado, está muito desanimado, não tem uma profecia, né? O negócio está... Mas Deus estava falando para mim, né? Tinha ali, olha, Bíblia,
tinha ali louvor, tinha adoração, tinha comunhão da igreja do Senhor Jesus, né? Que ambiente maravilhoso, nós estávamos todos reunidos ali para orar e para glorificar a Deus. E aí o que acontece, meus amados irmãos? Eu olhava para um lado, olhava para o outro, e dizia, rapaz, o negócio aqui está ruim. Então eu vou sair e vou para outro ciclo de oração, para ver se está animado. E assim, numa tarde, eu ia para 2, 3 ciclos de orações, né, diferentes, procurando onde Deus estava falando. Então eu posso te falar, tá certo, que eu estou aqui abordando esse assunto, eu tenho propriedade para abordar. Até que eu entendi que quem estava errado era eu, Deus estava falando, né? A Bíblia estava aberta, né? O servo do Senhor estava contando ali um testemunho, estava dando uma palavra, e aquilo serviria de edificação para mim, tá certo? Agora, eu queria que Deus usasse um vaso em profecia, eu estava manipulando Deus, eu estava obrigando Deus a fazer uma coisa que ele, de repente, não queria. Né? Nós temos que entender, irmãos, que a manifestação dos dons, a manifestação da profecia e de vários outros dons são coisas ocasionais. Não é para acontecer todo dia. O que acontecia na Bíblia, né? Paulo, ali em Corinto, por exemplo, está relatando episódios de anos. Né? Então, num dado momento, aí eu quero que hoje tenha profecia, no culto da tarde, à noite tenha outra profecia, amanhã de manhã. Quer dizer, não é bem assim. Isso pode acontecer, se Deus quiser. Agora, se ele não quiser, nós temos que aguardar a vontade dele acontecer, tá certo? E temos que também estar preparados. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre isso mais adiante, tá certo? Então, muito cuidado, gente. Nós queremos cultos animados. Não me tenha por um crente frio, indiferente à ação do Espírito Santo. Pelo contrário, eu gosto de falar em línguas, eu gosto de sentir a presença de Deus, eu gosto de ver a igreja adorando a Deus, falando em línguas, eu gosto de ouvir a profecia verdadeiramente do céu. Já tive, vamos contar aí ao longo dessa live, experiências que tivemos marcantes, maravilhosas, reais, genuínas, tá certo? Porém, essas manifestações, elas têm que ocorrer no seu devido tempo. Elas não podem ocorrer conforme a minha vontade, querendo forçar Deus a usar um vaso em profecia e etc. e tal, aquela agonia terrível, e no fim eu perco o culto. Eu não presto atenção naquilo que Deus está fazendo. Né? Nós queremos bitolar Deus, essa é a realidade. Tá certo? Queremos dar uma pausa aqui para agradecer a inúmeros irmãos que estão aqui conosco. Né? Essa live está sendo bem assistida, graças a Deus. Tem muita gente aqui nos saudando com a paz. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Queremos agradecer pela sua atenção. Infelizmente, nós não estamos conseguindo acompanhar os comentários aqui, mas vamos voltar aqui oportunamente, devagarinho, tá certo? Vamos tentar trazer alguns tópicos aqui, tá certo? Então, essa meninice que ocorre tem todas essas causas e mais algumas causas, né? Nós vamos falar aqui sobre elas, tá certo? Características da meninice. Como é que a gente identifica a meninice da igreja? Por vezes, a meninice é difícil de identificar. Por quê? Porque nós estamos no meio de uma efusão. Tá certo? Deus está operando, está batizando, está renovando, está curando, está usando em profecia. Muitas vezes não está acontecendo nada disso. É simplesmente que a igreja está glorificando, está alguém falando em línguas. Então, eu não tenho condições de agora passar um raio-x e sondar aquela igreja toda e saber quem está falando da carne e quem está falando do espírito. Né? Cada um que faça a sua própria análise. É como Paulo escreveu aos Coríntios a respeito da ceia do Senhor. Cada um examine-se a si mesmo. Eu vou me apropriar desse versículo para fazer uma analogia, né, com a manifestação espiritual. Cada um analise a si mesmo, tá certo? Cada um faça a sua autoanálise para saber se está falando da carne ou não. Né? Eu já vi casos, por exemplo, em que alguém induzido pela reunião, porque estava reunido com os irmãos ali, cercado de pessoas que estavam falando línguas estranhas, aquela pessoa falou em línguas da carne. Tá certo? Eu já vi casos, já me relataram casos, a própria pessoa, o autor, né, dessa façanha, me relatou um caso em que ele estava pregando uma determinada congregação e ele gostaria muito de ser batizado com o Espírito Santo, mas ele não era batizado. Mas ao participar daquela reunião, muita gente falava em línguas. E ele disse, olha, eu vou ter que falar também, porque não é possível que eu não consiga falar, eu vou inventar aqui alguma coisa. E inventou alguma coisa. E até um irmão ficou muito alegre, depois conversou com ele, disse, rapaz, que alegria, Jesus lhe batizou com o Espírito Santo, e ele disse que ficou arrasado, porque ele não quis revelar ao irmão o que estava realmente acontecendo. Então é terrível esse tipo de comportamento, tá certo? No geral, a meninice,
dentre as características dela, ela traz perturbação para o culto. De que maneira? De várias maneiras. Uma perturbação clássica é aquela pessoa que quer falar em línguas o culto todinho. Ele tem que falar em línguas o culto todo, ele não sabe parar. Agora, são os órgãos de louvor que estão louvando, glória a Deus, aleluia, vamos parar, vamos ouvir. Agora é a pregação da palavra de Deus, vamos parar, vamos ouvir a pregação da palavra de Deus. Agora é a declamação de uma poesia, tudo isso é válido no culto, por que não? Né? Aí o que acontece? Aquela pessoa não, ela não quer saber de ninguém, ela tem um ego terrível, né? O coração está inflado, né? E ele quer falar em línguas, ele não ela. Eu já vi casos em que a pessoa fala em línguas o culto todinho muito alto e chega ao ponto de atrapalhar o culto e a pessoa não consegue, os demais irmãos não conseguem cultuar, porque aquele irmão ali, ele fala em línguas muito alto e ele não se contém, etc. e tal. Então, nós temos que entender o seguinte, nós temos um temperamento, né? Nós temos uma ação psicológica, né? Um comportamento, né? De maneira que esse comportamento ele tem que se domar. Tem hora que eu queria voar, tem hora que eu queria glorificar, queria pular, mas espera aí, eu tenho que me conter, gente. Eu não posso dar vazão ao meu sentimento em tudo que eu vou fazer. Por que nós vivemos tão bem em sociedade? É porque nós aprendemos a nos comportar. O que é comportamento? É a maneira como você age diante das situações. Tá certo? Eu não posso sair, por exemplo, na rua, 5 horas da manhã, gritando ou cantando louvores a Deus, não porque eu estou cantando aqui e porque Deus vai me ouvir, etc. e tal. Não é bem assim. Tá certo? Eu me lembro até de um episódio pitoresco em que nós fomos para uma determinada vigília, uma determinada congregação, que eu não vou declinar o nome, obviamente, e no caminho nós passávamos por um centro espírita, né? Esse centro espírita promovia muitas reuniões, né, madrugada dentro, era bem colaborado, como ainda é, acredito, nunca mais ouvi falar, também nunca mais fui nessa congregação onde fomos participar dessa vigília, mas no momento em que nos dirigimos ali, alguém sugeriu, um menino espiritual sugeriu ali, rapaz, vamos passar cantando, porque a gente tem que vencer o inimigo, tem que vencer o diabo e aquela agonia terrível. Aí nós passamos cantando por dentro, tem que passar por dentro da área desse centro espírita, né? Uma área muito grande, tinha quilômetros de terreno, né? E o caminho para a congregação onde íamos passava ali. O grupo era grande, eu acho que umas 30 ou 40 pessoas estavam se dirigindo para aquela vigília, né? Era noite, acho que 10 horas, por volta de 10 horas, a vigília começava às 10 horas, então 9h30, 10, entre 9h30 e 10 horas, nós íamos no caminho. E aí, nós passávamos por aquele terreno e começamos a cantar bem alto, e porque o inimigo tinha que ser vencido, etc. e tal, e aquela agonia terrível. Resultado, gente, saiu ali um grupo de dentro daquele centro espírita, tá certo? Foi em direção a nós, um homem, eu me lembro como se fosse hoje, né? Um homem à frente do grupo, e ele ia armado, né? Foi até uma coisa criminosa, intempestiva, mas paciência. Né? A gente não pode esperar nada do mundo, né? O mundo já é maligno. E aí aquele homem apontou a arma para nós e disse assim, olha, passe por aqui calado. Nós fomos incomodar o culto de vocês? Não, então não incomode a nossa reunião. Nós estamos reunidos. Nós estamos num culto aqui, passem calados. E aí todo mundo calou-se, né? Uns, mas a saudade disseram, está repreendido, esse é o diabo, é não sei o quê, é não sei o que lá. E a realidade, gente, é a seguinte, é que aquele homem estava, de fato, sendo incomodado. Aquele grupo ali estava sendo incomodado por nós, enquanto crentes, servos do Senhor Jesus, nós estávamos incomodando uma reunião alheia. Nós gostaríamos de ser incomodados por aquela pessoa, por um grupo de espíritas, por exemplo? Jamais. Nenhum de nós gostaríamos. E por que nós fomos incomodar uma reunião deles? Olha, se o caminho passa pelo terreno deles, então não é problema deles. Eles estavam franqueando a estrada para quem quisesse passar. Se nós vamos passar e está havendo uma reunião, era obrigação nossa manter o silêncio. Então, não era o diabo agindo, era a nossa, né, a nossa falta de experiência, a nossa falta de amadurecimento, a nossa meninice espiritual que estava ocasionando aquele confronto desnecessário. Tá certo? Então, é preciso que a gente perceba que toda meninice ela traz perturbação ao culto. Tá certo? A meninice ela também se caracteriza por exagero na ênfase em determinada prática pentecostal. É línguas estranhas, pode ter todo mundo falando em línguas ao mesmo tempo,
é aquele alarido terrível, grita alto do lado de um vizinho que está bem perto, a igreja pequena, as paredes contíguas, uma casa vizinha, que a pessoa está querendo assistir a sua TV em paz, depois de um dia de trabalho, etc. Mas não, o irmão tem que gritar, tem que fazer alarido, tem que chegar no microfone e falar 10 minutos, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais adiante. É uma falta de ética terrível, né? Você chegar diante do microfone e despejar suas línguas estranhas como se a igreja se obrigasse a ouvir a tua afetação, irmão. Te controla. Me perdoe aí a assertividade, mas a realidade é essa. Te controla. Você está aí no microfone para falar a palavra. Então, isso não te impede de falar em línguas, de forma alguma, mas a homilética ensina que nós devemos nos ausentar do microfone enquanto estivermos falando em línguas estranhas. Não há nenhuma proibição a rigor, né? De repente você está tão cheio, né, pela palavra que está sendo pregada que você fala em línguas, dispara ali em línguas estranhas, então a rigor não há problema. O problema é quando você se passa a ficar no microfone 15 minutos falando línguas estranhas e a igreja está lá só ouvindo e sem entender absolutamente nada, tá certo? Isso é meninice. Infelizmente, a realidade é essa, tá certo? Então, é um exagero em determinada prática. Agora é profecia, pronto, tem que ter profeta quando um se levanta, o outro quando um se senta, o outro se levanta, e quando um termina, o outro começa, e vai embora meia hora, uma hora do culto todo de profecia, uma atrás da outra. E muitas vezes, irmãos, na maioria esmagadora das vezes, é simplesmente meninice, é carne, é a pessoa que quer se jactar, se orgulhar. Quem afeta poder aqui sou eu. Aí vai lá e dá a profetada, não é profecia, tá certo? E o outro vai dar a profetada também, etc. E tal. Eu espero que os irmãos entendam que eu não tenho nada contra a profecia. Muito pelo contrário, irmãos. Tá certo? Deus já me usou em profecias e me usará a qualquer momento que Ele quiser. Tá certo? Não tenho nada contra quem é usado verdadeiramente por Deus. Tá certo? Deus também não está sujeito a mim. Ele vai falar a palavra que Ele quiser pelo vaso que ele quiser. Só que ele vai falar quando ele quiser, não é quando eu quiser alegrar o culto, não é quando eu quiser dar show, não é quando eu quiser animar porque tem alguém que está ali meio para baixo, etc. e tal. Não é por aí, irmãos. Entenda a minha colocação. É preciso, eu estou aqui clamando pelo equilíbrio do culto. Tá certo? O culto tem que ser equilibrado. O que é um culto equilibrado? É um culto onde Deus usa os seus vasos, porque está prometido pela sua palavra, os dons são para a igreja do Senhor Jesus. Não vamos falar sobre dons aqui, porque não é o foco, mas tudo tem que ser feito com decência e ordem. Você quer que eu lhe dê um exemplo aqui? Nós vamos dar vários exemplos reais. Eu conheci um casal que morava do lado de um ponto de pregação. Aqui é muito comum um ponto de pregação, os irmãos se reúnem, não sei se aí na tua cidade também é, né? Os irmãos se reuniam numa determinada casa, né, para pregar a palavra de Deus. Então, o que é que acontece? Uma senhora, vizinha daquela casa, me chama e diz assim, olha, pastor, na época eu não era pastor, mas olha, irmão da Ladir, eu queria lhe dizer o seguinte, eu conheço quando é Deus que está falando. Aí eu parei assim e disse, mas como é que essa pessoa não crente, né, tem essa ciência, essa consciência? E aquela pessoa me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela disse assim, olha, quando irmã fulana está falando em línguas, eu sei que é de Deus. Eu me arrepio ouvindo, né, o que Deus está falando ali sem entender nada. Eu não estou entendendo nada, mas eu sei que é Deus falando. Agora, quando o irmão fulano fala, aí eu sei que não é Deus. Você veja, uma pessoa não evangélica, uma pessoa não crente, salvo engano, nunca foi evangélico. O casal estava conversando comigo assim, uma conversa descontraída, sem uma frivolidade, né? Uma conversa do dia a dia. E ele disse: eu sei quando Deus está falando. Né? Eu já encontrei pessoas desviadas do evangelho, jogadas no mundo, na cachaça, na prostituição, no adultério, etc. e tal. E essa pessoa me diz, isso já aconteceu várias vezes, olha, eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi uma pessoa falando línguas, aquele homem é de Deus, aquela mulher é de Deus, porque eu ouvi e temi, eu vi que era Deus falando através dela. Então, essa é a realidade, gente. Não há como a gente enganar as pessoas. Você pode enganar as pessoas, como diz o ditado, por um dia, por um mês, por um ano, mas você não vai enganar para sempre. E Deus é que não se engana de jeito nenhum, nem um dia, nem um minuto. Deus sabe exatamente qual é a nossa motivação,
tá certo? Deus sabe a razão pela qual você está falando línguas estranhas, se é ele que está te dando, ou se é a tua conversa aí, tá certo? Então, paciência. Então, nós temos que entender que o que é de Deus impacta o mundo. Paulo disse que as línguas são um sinal para o não crente. Ele está lá na tua reunião, ele ouve as línguas estranhas e ele percebe que aquilo ali é de Deus. É o contrário de pessoas que muitas vezes vão fazendo galhofa. Né? Rapaz, meu Deus, rapaz, quanta. Né? Disparou aí numa língua que ninguém entende, mas não está traduzindo poder. Está traduzindo simplesmente um sino que está batendo ali, um símbolo que tine, né? sem dar nenhuma nota que faça sentido. Tá certo? Essa é a realidade infeliz de muitas reuniões. Então, é preciso ter cuidado, gente, tá certo? Muito cuidado, porque as pessoas lá fora sabem quando vem de Deus. Eu quero que você memorize esses pontos-chave que eu estou frisando sempre. Sabem quando vem de Deus, sabe quando uma palavra vem de Deus. Uma vez, eu dei uma palavra, um relâmpago aqui, tem um culto relâmpago, 6 às 7, nós íamos muito quando tínhamos tempo, né? E aí o que acontece? Eu estava pregando a palavra, e Deus me deu uma palavra de repreensão, eu até nem entendi. Né? Falamos sobre os que ficarão de fora do reino de Deus. E esse é um versículo muito duro, né? Ele reprova uma grande categoria de pessoas que, de repente, podem estar te ouvindo. E eu dei aquela palavra, mas eu dei aquela palavra com tanta unção, mas tanta unção, que pessoas não crentes paravam, olhavam para mim e baixavam a cabeça em reverência. Não era mim, era a palavra que eu estava pregando que estava saindo com unção, com graça. Nós temos que entender isso. Tem gente que afeta poder por conta própria e não faz nada mais, nada menos do que escandalizar, gente. Essa é a realidade. Tá certo? Então, vamos entender que essas características, tá certo, não passam de meninice, como nós estamos falando. Quer ver? Uma outra característica da meninice espiritual é a ênfase na efusão em detrimento do ensino. Culto é de quê? De oração. Mas não é aquela oração que se passa 1 hora de joelhos. O saudoso pastor Isaac Martins, né, de saudosa memória, que foi o pastor fundador da nossa convenção aqui em Abreu Lima, que labutou tantos anos aqui, o senhor guardou para si. Eu me lembro que uma certa vez chegou uma história. Veja só como duas histórias diferentes, né, são interpretadas. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso, se tivermos a oportunidade. Veja só, chega a primeira história de um obreiro. Ó, pastor, está tendo muita meninice em tal lugar. Tá, fulano, tá. Muito bem. Me diz uma coisa, Jesus está batizando lá? Aí a pessoa parou assim e disse, está havendo batismos, está havendo renovo, salvação, Deus está operando poderosamente, etc. e tal. E aí o pastor Isaac olhou para aquela pessoa, para aquele obreiro, e disse assim, meu irmão, deixa Deus fazer o trabalho lá. Entendeu a situação? Agora veja uma outra situação com o mesmo pastor Isaac. Estou citando o nome do pastor Isaac, com todo respeito, tá certo? Peço que eventuais familiares que estejam nos assistindo não é uma citação pejorativa. Muito pelo contrário, tá certo? É um homem que tem muito exemplo para nós, muitos episódios de exemplo para todos nós. E aí o que acontece? Chegou o conhecimento dele, pastor, está havendo uma vigília em tal igreja e é meninice demais, pastor. Olha, é um caso terrível e é um alarido muito grande, os vizinhos estão incomodados, etc. e tal, aquela coisa toda. Pastor, era bem calado, né? Aquele homem que falava como eu, assim, né? O temperamento totalmente diferente. Aí ele disse assim: irmão, tá certo. Quando é a próxima vigília? É tal dia. Ok. Aí eu vou. Aliás, ele não disse nada. No dia aprazado, dia da vigília, né? Eu não me lembro quais eram os dias exatos em que acontecia, né? E aí, o que acontece? Ele foi para a vigília e chegou lá na vigília, a vigília começava às 10, tá certo? Observe a diferença da meninice para o verdadeiro mover de Deus, a verdadeira operação do Espírito Santo. 10 horas o pastor chega naquela congregação, aí o pessoal já ficou assustado, os vasos, né, vasos de irmã Telado já ficaram meio assim, né? Aí ele chegou, começou orando, 10 horas, deu 11, deu meia-noite, deu 1 hora da manhã, e cadê ele se levantar da oração? Ele, como pastor presidente, era uma hora da reunião, ninguém ia passar na frente dele para iniciar o trabalho, e ele orando. Eu sei que quando deu 2 horas da manhã, segundo informes, eu não estava presente, mas ouvi
de uma fonte fidedigna, as pessoas já tinham ido embora. Aqueles movimenteiros, aquelas pessoas que gostavam de movimentar o culto, que não iam orar, tá certo? Eu já vi muito esse filme em ciclo de oração. O cidadão diz que está cheio de poder. Olha, eu vim aqui, mandado por Deus, aí chega 3 horas da tarde. 15 para as 3 ele está chegando. Outra coisa, quer terminar o culto lá para as 5h30. Deus não trabalha no horário regulamentar. Ele tem que ter um horário prorrogado para agir. Isso não existe, gente, tá certo? Então, é uma ênfase na efusão em detrimento do ensino, tá certo? E se o culto for de oração, ele vai. Se for o culto de movimento, ele vai. Se for o culto de bênção, ele vai. Né? Agora aí tem os vigilhões, nada contra a vigília, nada contra culto nenhum, irmãos. Tá certo? Mas cada coisa, né, tem que ser colocado sobre o seu adequado prisma. Então, nós temos muitas reuniões, supostamente de oração, que não se vai orar, é puro movimento. As pessoas já chegam afetando o poder e ciscando e dando uns grunhidos errados, né? Eita, que ele está presente e tal, e essa coisa toda, e não é nada disso, é só para sugestionar psicologicamente a audiência, sugestionar psicologicamente os irmãos. Então, irmãos, devemos ter muito cuidado. A ênfase na efusão em detrimento do ensino é uma característica da meninice. Temos que crescer na graça e crescer no conhecimento. As duas coisas têm que andar junto, tá certo? Se eu perguntasse para você, parafraseando aí uma história que circula nas redes sociais, o que é mais importante, né? A presença do Espírito Santo ou o ensino da palavra? Aí eu ia lhe responder dizendo, qual é mais importante para um pássaro, a asa da direita ou a asa da esquerda? Certamente as duas asas são importantes, porque com as duas o pássaro voa, tá certo? Eu me lembro de uma metáfora interessante, uma analogia, sobre os pães da proposição, que eram utilizados lá no tabernáculo e no templo. Se botasse muita água, muita palavra, o pão ficava duro. Se botasse muito óleo, né, muito espírito, é só mover, é só efusão, etc. e tal, o pão se esboroava. Tinha que ter a medida certa de água e a medida certa de óleo, e aí o pão teria a textura adequada. Nem muito duro, nem se desmanchando com facilidade. Tá certo? Quer ver uma outra característica dos cultos onde há meninice espiritual, o desprezo pela palavra. E aí entra um comentário aqui do pastor Tiago Rodrigues, ele está cobrando aqui, casou aqui, né? A explicação sobre a letra mata e o espírito vivifica. É uma passagem muito utilizada pelos movimenteiros, pelos meninos espirituais. Né? Não, porque a letra mata e o espírito vivifica. Gente, o contexto desse versículo é outro totalmente diferente. Se você abrir a sua Bíblia aí, nesse capítulo em que fala desse trecho, né, está dizendo simplesmente o seguinte, está falando simplesmente da lei. Era a lei que matava, porque ninguém conseguia cumprir a lei. Não é a palavra de Deus. Muito pelo contrário, Jesus disse o quê? Santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Nós só somos santificados pela palavra, irmãos. Um dos meios principais pelos quais nós somos santificados é pela palavra de Deus. Tá certo? Então, nós temos que ler a palavra, estudar a palavra e viver a palavra. Tá certo? E é isso que vai trazer santidade para a nossa vida. A letra mata, tá certo? É a letra da lei. O versículo se refere à letra da lei. Outra coisa importante a respeito da letra mata é que há, de fato, pessoas que entram num seminário teológico e se desviam da palavra, se tornam crentes frios. Isso é verdade. Nós não podemos negar essa realidade. Tá certo? Eu já vi inúmeros seminaristas que entram num seminário, começam a estudar a Bíblia, começam a fazer o seu curso de teologia. Lá pelo segundo ano, ele já está olhando para um lado e para o outro, dizendo assim, aqui ninguém sabe mais que eu, não. Isso é comum acontecer, tá certo? É terrível, mas é comum, tá certo? Só que aí nós temos um outro problema. É um problema comportamental, é um problema de caráter. É uma pessoa que não sabe conviver com o conhecimento, com a erudição. Quando ele tem um pouquinho assim de erudição, ele já quer pisar todo mundo, já quer menosprezar todo mundo, já sabe mais do que todo mundo, já não quer ir para a escola dominical porque ele sabe mais do que o professor da escola, já não quer ir mais para a doutrina porque ele sabe mais do que o pastor, já não quer
ouvir ninguém porque ele sabe demais. Então, não é assim. Tá certo? De fato, a letra mata nesse aspecto. Se nós usarmos a letra para humilhar o irmão, se nós usarmos a letra para não ouvir o irmão, se nós usarmos a letra como uma arma, não é? Para afetar a erudição diante de um irmão, de fato, seremos mortos pela letra nesse aspecto. Mas o texto não se refere a isso. O texto se refere à letra da lei. Tá certo? Então, usar esse artifício, eu penso que no século XXI já não tem mais lugar. Porque já se difundiu tantos vídeos, tantas palavras sobre, explicando corretamente o contexto desse versículo, que não há por que utilizá-lo. Se você utiliza, eu vou dizer para você, me perdoe aqui, você bem direto, que me conhece sabe que eu não tenho meias palavras, além de menino espiritual, você é um desonesto intelectual, porque você está distorcendo a palavra para justificar o seu comportamento. Tá certo? Então, características ainda da meninice espiritual, o uso de chavões, né? Pentecostal que não faz barulho e está com defeito de fabricação. Né? Quer ver outro? É forte, culta meninado, gente pulando para um lado, gente pulando para o outro, o camarada sobe na tribuna, rodeia, correndo, fazendo aviãozinho, cortando o ar e batendo palma e pulando e etc e tal. Tem até aí alguns que já estão dançando break, né, de Michael Jackson, tem outro que está dançando chachado, tem outro que está fazendo isso, fazendo aquilo, tem aquele cidadão que vai puxando entesando o arco para destruir os inimigos e etc e tal. Tudo práticas, irmãos, dissociadas da palavra de Deus. Meninice pura, eu afirmo, sem medo de errar. Tá certo? Gritaria, grunhidos na pregação. Eu estou pregando e, de repente, a igreja não está glorificando, a igreja está comendo. Quando a ovelha está na relva, meu irmão, faz silêncio. Deixa as ovelhas comer a palavra. Aí a ovelha está lá comendo a palavra, você está incomodado, porque ninguém está dando glória. Né? Então, aí daqui a pouco, tô vendo, parece, eu vi, não sei o quê, começa aqueles grunhidos, aquele negócio fora totalmente de ética, fora totalmente de contexto, tá certo? E nós não podemos, irmãos, concordar com essas práticas, tá certo? Quer ver? Hinos, além da tessitura para afetar poder, isso acontece muito com as irmãs, né? 500 graus de fogo puro, santo e poder! E dá aquele grito, a garganta fica pedindo água, é aquela coisa terrível. Cuidado, irmão, você pode, além de tudo, perder a sua voz, viu? Inclusive, nós temos até um texto, né, um artigo no nosso blog exatamente sobre isso. Né? Crianças que cantam além da tessitura, hinos de Cassiano, que é uma mulher que tem a voz amadurecida, o hino de Shirley Cavalli, que é uma mulher que tem uma voz amadurecida, a pessoa está se definindo ainda do ponto de vista da voz e já está cantando um hino desse, e aquela agonia acaba com calos vocais e problemas sérios. Tem gente que perde a voz, tá certo? Então, devemos ter muito cuidado. Né? Chavões, crente torrão, onde é que está o crente delegado, irmão? Eu estou aqui falando e ninguém dá uma glória, todo mundo de cara feia. Deus vai cair aí em cima de você, né? Esse tipo de saraivada do céu, tem um nomezinho, rogar pragas, né? Rogar pragas, meninice pura, meninice espiritual, tá certo? Menino espiritual. Né? Quem permanecer aqui com a cara de delegado vai receber uma rajada. Deus vai mandar aqui uma bordoada santa e não sei o quê, não sei o que lá. Gente, pelo amor de Deus, nós vamos falar um pouquinho adiante sobre isso. Cada um tem um comportamento diferente. Eu gosto de falar alto, é o meu tipo de voz. Todo mundo em casa fala alto. Todo mundo na família da minha mãe fala alto. Todo mundo na família do meu pai fala alto. Paciência. Né? Mas tem gente que é calmo, né? É discreto, é circunspecto, é aquela pessoa que, aleluia, glória a Deus. Né? Eu, aleluia, glória a Jesus, é aquela agonia. Então, é o comportamento da pessoa. Nós temos que respeitar aquele irmão que é efusivo e respeitar o outro que é calmo, que tem um temperamento brando. Paciência, gente. Cada um adora do seu jeito. O importante é a pessoa ouvir a palavra, entender o que está sendo pregado e Deus receber. Você pode, olha, meu irmão, você pode gritar o culto todinho. Se Deus não receber, chegou nada. Se a tua línguas estranhas não for de Deus, Deus está te reprovando.
Se o teu culto consiste em uma balbúrdia, uma bagunça, né? O culto virado pelo avesso, porque assim tem que ser o culto pentecostal, Deus não está recebendo, simples assim. Deus não está obrigado a receber o teu culto, a não ser que o teu culto seja um culto verdadeiro que adora a Deus. Ah, irmão, mas o culto pode ser mais animado, mais efusivo? Pode, irmão. Eu acho até que deve ser. É um culto abençoado. Agora, tudo feito com decência e ordem, como falamos no início. Tá certo? Cuidado com esses julgamentos que você faz. Crente torrão, crente pedra de gelo, está sentindo, e de repente o irmão está sentindo mais do que você. Eu queria lhe segredar uma coisa aqui muito interessante, que pode estar acontecendo com milhares de crentes ao redor do mundo. É que eu, por exemplo, já falei em línguas estranhas num culto e não tinha nenhuma relação com o hino que estava sendo cantado, com a palavra que estava sendo pregada, nada, irmão. Eu estava sentindo a presença de Deus, estava ligado no céu. E ali, as lágrimas desceram, eu falei em línguas estranhas baixinho ali, Deus recebeu a minha adoração e pronto, é isso que importa. Tá certo? É isso que importa. Agora, se ele me usar para falar em profecia para a igreja, bem, aleluia, glória a Deus, bendito seja o seu nome. Agora, é ele que tem que forçar, que tem que me usar. Eu não posso, como diz aqui o nosso marginal, forçar a barra. Essa é a realidade. Tem muita gente forçando a barra. Força a barra em cultos de avivamento, né? Tem cultos que tendem a esse tipo de comportamento. Eu falava de manhã com um grupo de WhatsApp que eu participo com alguns pastores, nós falávamos dessa temática, né? Exemplificando com hinos que sugestionam o culto, hinos antropocêntricos, né? Deus vai restituir aquilo que você perdeu, e etc e tal. E o irmão está ali, e tal. E daqui a pouco ele começa naquele alarido e tal, mas o teor do hino é puramente antropocêntrico, tá certo? Ele está ali glorificando Deus às vezes, irmão, dá de mão. Essa é a realidade. Nosso culto, Deus às vezes dá de mão, se fala a maior bobagem, tá certo? Se fala o maior absurdo, e Deus, ele abre mão, porque Deus é Deus, ele está ali, tá certo? Entendendo as conotações espirituais todas da nossa adoração. E tem um ali que está já caindo ali pelas tabelas, na pontinha, pendurado no fim do precipício, e sai um hino desse, não tem nada de glorificação a Deus, mas Deus permite que aquele crente se alegre. Vai, meu irmão, te alegra aí, é melhor do que você cair. Tá certo? Então acontece esse tipo de coisa. Nós temos que entender isso. Agora, nós não podemos ter isso como normativa para os nossos cultos. Ah, tem que ser assim, dessa forma aí. Não, irmão, peraí. Está havendo um contexto entre Deus e aquele irmão. Pronto, acabou. Tá certo? Problemas da meninice espiritual na igreja. Primeiro, a autoglorificação. Está aí em todos os lugares, tá certo? Está em todos os lugares. O Tiago Rodrigues está aqui, né? Star, Esther. Tem gente que usa línguas estranhas, né? O Manás, o Canassé. Meu irmão, isso não é de Deus. Crente que foi salvo, lavado e remido do sangue de Jesus, que conhece a palavra, não usa línguas estranhas sem estar sendo revestido por Deus. Cuidado, muito cuidado. Eu já vi muita gente caindo por causa disso. Muita gente que já não está mais entre nós, porque começou usando esse artifício, daqui a pouco ele não sabia mais o que era. Se ele era crente ou se não era mais. E aí perdeu-se. Tá certo? Está lá fora. Está lá fora. Eu já vi muitas vezes. Tá certo? Muitas vezes mesmo. Então, nós temos visto aqui, voltando para os problemas da meninice espiritual que tem causado na igreja, nós temos visto, né, um fator preocupante nos perfis das redes sociais. Pessoas lá no Instagram, no Facebook, em outras redes sociais, aí posta lá. Menino, que culto foi esse? Foi muito forte. Foi Deus purinho. Por quê? Porque era ele que estava falando, era ele que estava correndo, era ele que estava dando grito, pegando o microfone, porque Deus, ele vai te revestir, e aquela agonia terrível. Então, era ele que estava fazendo essa encenação toda, e porque ele estava fazendo a encenação, o culto foi forte, o culto foi poder, né? O culto foi cheio da presença. Então, isso é meninice, tá certo? É um problema sério de autoglorificação, gente. Deus não está nesse negócio. Me permita aqui ser muito direto, bem objetivo. Nós não estamos aqui para rodear, até porque o tempo está passando muito rápido aqui na nossa live, mas a realidade é essa, tá certo?
é que essa autoglorificação não glorifica a Deus. Deixa alguém elogiar, tá certo? Deixa alguém glorificar a Deus por causa da tua pregação e você se encarregue, meu irmão, de glorificar a Deus e ser um vaso nas mãos dele, porque esse tipo de jactância tem trazido inúmeros prejuízos para pregadores. Eu conheci pregadores que se destacaram no cenário nacional e começaram com práticas dessa natureza, certo? E hoje estão perdidos. Simplesmente isso. Está batendo aí uma lata seca. Não tem mais mensagem, não tem mais presença de Deus. E era a coisa maravilhosa que Deus fazia na vida dessas pessoas. Então, cuidado, muito cuidado, tá certo? Um outro problema é a falta de amadurecimento perene, tá certo? Quem se envolve com meninice fica menino o tempo todo. Não consegue crescer, não consegue amadurecer, fica lá na beira do rio, né? Molhando os artérios e achando que está o máximo, e não está. Nós temos que crescer, nós temos que amadurecer, nós temos que subir no nosso patamar espiritual. E isso acontece quando nós deixamos de ser meninos, tá certo? Um outro problema é a falta de ensino bíblico. Uma vez que nós desprezamos a Bíblia, como falamos lá, as características da meninice espiritual, nós paramos de crescer biblicamente. Tá certo? Tem crente que tem um medo de Bíblia terrível, ele não quer ver nem versículo de caixa de promessa, quanto mais ler a Bíblia e meditar. Tá certo? Por quê? Porque se habituou a ser um menino espiritual. Não pode, irmãos, não pode ser assim. Tá certo? Quer ver um outro problema terrível? Problemas emocionais. A pessoa não consegue falar, o menino espiritual não consegue falar sem referenciar um coitadismo. Né? Ah, irmãos, eu sou o mais desprezado da casa de meu pai. Eu sou o menor da cabeça, o menor inchado. O coração não passa numa porta. Mas ele está afetando humildade. Ele é um coitado. Quer ver uma outra coisa? Síndrome de perseguição. Nunca vi uma coisa tão presente no meio dos meios onde há meninice espiritual. É síndrome de perseguição. Estão me perseguindo. Tem gente aqui com cara de delegado, não está recebendo a minha palavra. Recebe terra. E tal, e é aquela agonia terrível. Irmão, fala a palavra, deixa Deus te usar. Quem receber, que receba. O que é que Deus disse para o seu profeta? Quer ouçam, quer deixem de ouvir, você está pregando a palavra. Se é a palavra de Deus, irmão, não se preocupe se alguém não está ouvindo, se alguém não está dando crédito, se alguém está te menosprezando. Não tem problema, você está sendo visto por Deus. É uma briga hoje para ser visto pelos homens, para ser visto pelo pastor, para ser consagrado na próxima EBO, e é aquela agonia terrível. Irmão, fica na tua. Faz o teu trabalho, irmãos. Que Deus é esse que precisa desses artifícios todos para te revelar? Eu não creio nesse Deus, eu creio num Deus que envia Samuel para casa lá de Jessé, e Davi está lá, no meio do campo, perdido no meio do nada, irmãos. Mas Deus sabe onde está Davi, Deus sabe quem é Davi, e Deus enviou Samuel para consagrar Davi. E aí passam todos aqueles homens, tá certo? Todos são reprovados, e simplesmente Samuel diz para Jessé, olha, tem mais um aí? Tem. Pois é, então a gente só vai sentar para comer quando ele chegar. Eu creio nesse Deus. Que Deus é esse que faz a promessa e não é capaz de cumprir? Que Deus é esse que você precisa bajular a sua liderança para poder subir, né, um degrau hierárquico na tua igreja? Que Deus é esse, irmãos? Vamos parar com essa prática, isso não vem de Deus. Bajulação não vem de Deus. A Bíblia fala inúmeras vezes sobre esse problema, sobre a bajulação que embota os sentidos do sábio, embota os sentidos até do sábio, embota os sentidos da liderança. A liderança passa a ver a pessoa pela bajulação e não passa a ver pelas qualidades e acaba consagrando e dando errado, como acontece muitas vezes aí. Então, cuidado, irmãos, não é por aí, tá certo? Isso é fogo estranho diante de Deus, tá certo? Nós temos um misticismo pentecostal, um problema gravíssimo no meio da igreja. Eu estou falando para a maioria assembleiana, tá certo? Nós temos um misticismo, nós temos a utilização de um comportamento extra-bíblico. Eu não concebo de forma alguma o irmão que está lá com um arco entesado para acertar no inimigo. Jesus desceu do barco em Gadara, quando ele pôs o pé na areia, o demônio estava correndo para se ajoelhar diante dele, irmãos. O Jesus a quem nós servimos e do qual estamos revestidos do seu Santo Espírito, ele tem poder e autoridade sobre os demônios com a tua fisionomia apenas. Eu me lembro de uma história que me contaram muitos anos atrás, em que um demônio se manifestou numa igreja e alguém foi lá e disse, olha, sai e tal, e aquela agonia, e sai, e nada do demônio sair.
e mandaram chamar uma irmãzinha, que era uma irmãzinha de Deus, consagrada de fato. E quando aquela irmã dobrou a esquina da igreja onde estava aquela bagunça toda por conta daquele demônio que estava ali manifestado, o demônio se virou para os presentes e disse: olha, eu vou embora, porque agora está vindo uma mulher de Deus. É simples assim. Não precisa de nada de afetação, qual é o teu nome. Isso é negócio de prática, irmão. Não é pentecostais, nós vamos falar sobre isso. Né? Um pouquinho aqui, nós trouxemos esse tópico aqui, né, sobre a utilização de comportamentos neopentecostais dessas igrejas. Qual é o teu nome? Vai sair, sei o quê, receba, tá. Não, você não tem nada para dar. Você é um vaso. Se Deus tiver misericórdia de você, Ele te usa para encher outros, para falar a outros, para que outros recebam porção do seu Espírito. Se Ele tiver misericórdia de você, você não tem nada, absolutamente nada. Quando a gente começa a pensar assim, estamos trilhando o caminho da ruína. Eu já vi muita gente se arruinar, gente boa, de Deus, maravilhosa, abençoada, mas começou pensando que era seu, era dele, era ele que governava, era ele que mandava, que usava quando quisesse. Isso não é verdade. Tá certo? Nós temos o próprio sincretismo, né? O sincretismo propriamente dito, que é a importação de técnicas da meditação transcendental, importação de técnicas do ocultismo, tá certo? Derrubar, vou passar aqui o meu paletó agora e vai todo mundo cair. Isso, puro sugestionamento psicológico, tá certo? E pasmem os senhores e senhoras, até usando práticas dos cultos afro, tá certo? Nós tivemos a oportunidade de ver, e vocês devem ter visto um vídeo em que um culto se transforma numa sessão de macumba, de candomblé. É o povo batendo uma tabaco naquele ritmo e os crentes rodopiando e tal, e aquela agonia terrível. Então, paciência, gente, não pode ser assim. Isso não é bíblico, isso é importação sincrética de práticas dos cultos afro, entre outros, tá certo? Para dentro da liturgia pentecostal, tá certo? O culto é muito mais do que isso. A manifestação do Espírito Santo não precisa de importar conceitos, ideias, maneiras, comportamento de quem quer que seja, tá certo? Deus é autêntico, autêntico na sua adoração, tá certo? Um outro problema gravíssimo é a banalização da atuação do Espírito Santo. Disse que ele está quando ele não está. Disse que ele está fazendo quando ele não está fazendo. O pastor Tiago está lembrando aqui uma prática, isso aí já é um problema psicológico, né? Eu gostaria muito de tê-lo aqui, conversando conosco, interagindo, mas eu tinha que focar, porque senão essa live ia ficar com 3 horas. Aí eu digo, eu não vou chamar ninguém, porque senão o negócio é 3 horas aqui. E aí o que acontece? Eu não. Irmãos, eu já vi muito esse filme. Já vi esse filme demais, tá certo? E isso é nada mais nada menos do que um comportamento aprendido, né? As pessoas querem afetar poder, eu que agora vou, eu que estou sendo usado. Eu não, Jesus, eu não. Eu já vi em reuniões, profecias, por exemplo, a pessoa está profetizando, aí diz assim, eu sou Jesus, eu estou presente na reunião, e eu faço, e eu aconteço, etc. Aí daqui a pouco você levanta tu vases. Meu filho, se cale, que agora é o pai que vai falar. Irmãos, esse comportamento não vem de Deus, não é bíblico. Quando o pai fala, ele está em sintonia com o Filho e com o seu Santo Espírito. Está usando, através dos dons espirituais dados pelo Espírito Santo, para falar à igreja aquilo que a Trindade já acertou. É por isso que é tão importante uma lição como essa da escola dominical, porque você coloca os conceitos nos lugares certos e começa a entender as nuances todas. Tá certo? Muito relevante que você vá à escola dominical. Infelizmente, nós temos irmãos que não gostam da escola, que acordam tarde e não querem ir à escola, mas nós estamos tratando um assunto fenomenal, fantástico, que vai trazer, irmãos, a ortodoxia, o correto ensino para esse aspecto da vida cristã, tá certo? E ninguém vai deixar de ser usado pelo Espírito Santo por aprender mais. Atenção, volta aqui aquele caso que falamos anteriormente, a letra mata, o Espírito vivifica, e alguém que foi estudar teologia e se desviou. Preste atenção. Se alguém se desviou porque foi estudar teologia, é porque já estava desviado. Essa pessoa já tinha um pezinho lá no mundo, já tinha uma sede lá do mundo, aí se desviou. Tá certo? A tendência, quando você faz um curso de teologia, é servir a Deus melhor, é conhecer a palavra e
conhecendo a palavra, uniu o útil ao agradável. O que foi que aconteceu com Paulo? Paulo era um mestre do judaísmo, fariseu, criado aos pés de Gamaliel, como ele mesmo falou. E aí, em dado instante, esse Paulo agora une o útil ao agradável. É o conhecimento com a graça. Quando ele junta aí, nós temos um apóstolo que se sobressaiu diante de todos os outros. Ah, sobressaiu porque ele era mais crente, orava mais, pregava mais. Não é nada disso. É que ele uniu os dois universos. Nós precisamos de densidade intelectual com poder de Deus, com unção, com revestimento. Quando juntarmos o revestimento com o conhecimento intelectual, a igreja vai ser uma bênção. Tá certo? Infelizmente, o que vemos é ou quando a pessoa entra no seminário teológico, se torna uma pessoa fria, indiferente, né, que não participa de reuniões de oração, que não busca Deus, que não dá espaço para o Espírito Santo de Deus agir na sua vida, ou então nós temos um menino. Então, 8 ou 80, nós precisamos de um equilíbrio. Nem 8, nem 80, nem menino, nem um indiferente, nem um frio. Nós precisamos de um crente pentecostal, com o coração ardendo, né, mas com intelecto cheio da palavra e cheio de argumentos para convencer a outros. É disso que nós precisamos, tá certo? Um outro problema que nós temos, irmãos, é que há um escândalo para o mundo, né? Por vezes, cultos se tornam um escândalo, fazem as pessoas tropeçar, tá certo? Nós estamos falando de cultos em que há um verdadeiro poder de Deus, né? Esses cultos fatalmente também trarão escândalo para alguns, porque nem todos entendem, nem todos se convencem, tá certo? Você imagina que o monte estava fumegando, Moisés estava lá em cima, o povo estava vendo, e lá embaixo estava pecando, através da idolatria, do bezerro de ouro, por exemplo. Há outros e outros contextos. Então, está ali, o monte pegando fogo. Mas o povo, as pessoas, e não são apenas os israelitas, se nós estivéssemos lá, de repente, estávamos fazendo a mesma coisa, elas são assim. Então, nem todos serão convencidos. Mas, via de regra, o poder de Deus ele impacta. Ele traz, né, algo diferente, sobrenatural, e as pessoas passam a entender. Tá certo? Então, muito cuidado, gente. Muito cuidado, muito equilíbrio, muita sensibilidade, tá certo? Por vezes nós nos levamos facilmente por aquilo que ouvimos. Ah, porque tem ali uma pessoa que está falando muitas línguas, esse aí dá um diácono terrível. Está profetizando demais, esse aí dá um presbítero, pode botar. Tira e queda. Aí você vai lá, consagra, influenciado por aquela espiritualidade vazia, apenas de aparência, e no final das contas você se decepciona. Eu tive alguns problemas, não muitos, mas alguns problemas na minha gestão pastoral. É que eu consagrava somente as pessoas, posso ter errado, acredito a mim mesmo, a falha, ter avançado diante de Deus, mas sempre pedia prova de Deus. Senhor, vou fazer aqui um teste com essa pessoa. Senhor, me revela. Senhor, me mostra se eu devo realmente consagrar ou não. E assim, Deus me ajudou, tá certo? E eu fui avançando. Eu não estou preocupado em consagrar de carrada. Vamos encher aqui um auditório e consagrar de uma vez só para mostrar força, para mostrar que eu tenho obreiros. Isso não tem nenhuma importância diante de Deus, mano. Vai trazer inúmeros prejuízos e problemas, como tem trazido a muitos outros obreiros. Consagra pela intempestividade, porque aquela pessoa corre muito, grita muito, e é aquela agonia terrível, e no final das contas não serve como obreiro. Era apenas um foguista, né? Fazendo movimento e tal, e etc., e não chegava em lugar nenhum. Tá certo? Nós temos que ter cuidado com essas coisas. A igreja, irmãos, eu acho que às vezes falta seriedade com as coisas de Deus. Tá certo? Nós não podemos brincar com isso. E eu volto aqui a um ponto que falei anteriormente. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Não é só aquela pessoa que está brincando com as coisas de Deus, é quem abre espaço para ela. Tá certo? Ah, eu não vou dar oportunidade a fulano, porque fulano não movimenta. Fulano não é do pra. Né? Tá aí o pastor Tiago, né? Pra, pri, pro, pro, né? É porque fulano não é do pra, movimento, trabalho. Irmãos, cuidado, irmãos, com esse tipo de prática. Você está sendo irresponsável com a igreja do Senhor Jesus.
Você está querendo, por vezes, não digo que são todas as vezes, mas por vezes você está dando espaço e oportunidade para uma pessoa em pecado, muitas vezes, tá certo? Mas que camufla com aquela espiritualidade toda, tá certo? Em segundo lugar, pode não estar em pecado, mas pode estar sugestionando, porque à medida, repito, o que eu disse lá no início, estou repetindo aqui, caminhando para o final dessa live. O que eu digo para a igreja, eu tenho que dizer em verdade. Se eu digo que estou vendo um anjo, tem que ser um anjo mesmo, irmão. Se eu disser que estou sentindo que Deus vai curar, é porque Deus vai curar mesmo. Eu não posso ficar no meio do caminho. O Deus a quem a igreja serve não é o Deus que se contradiz. Quem se contradiz somos nós. Nós é que dizemos uma coisa hoje e amanhã nós falhamos. Mas o nosso Deus não. O que ele fala, ele cumpre. Tá certo? Se ele vai te usar para dizer que vai acontecer alguma coisa, vai de fato acontecer. Eu me lembro de um irmão que foi usado por Deus na sua palavra, não foi uma profecia propriamente dita, a palavra profética, e ele estava pregando para a igreja e disse, olha, hoje Jesus vai salvar 10 almas. E ele disse que ficou assustado consigo mesmo, porque ele estava falando uma coisa que ele não podia fazer nada a respeito. Uma coisa é eu dizer que vou trazer 10 reais quando eu tenho um 100 no bolso, e outra coisa é eu dizer que Jesus vai salvar 10 almas quando eu não posso salvar nenhuma. E aquele irmão disse diante da igreja que Jesus ia salvar 10 almas naquela noite, começou pregando, Jesus salvou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, já está de bom tamanho, né? Um culto que salvam 8 almas é um milagre. Mas eram 10. E cadê as 10? E ele continuou pregando, terminou de pregar, tá certo? E no fim das contas, Deus o impulsionou para ele ir à frente da igreja. E ele chegou na frente da igreja, estava passando a 10ª pessoa. E ele foi lá, pregou para aquela 10ª pessoa que sequer tinha ouvido a sua palavra lá dentro do templo, tá certo? E ele adentrou a igreja com a 10ª alma para a honra e glória do nome de Jesus. Então, esses fenômenos acontecem, são fenômenos espirituais, Deus faz, tá certo? Eu já vi num congresso de jovens, eu cito sempre isso, o pastor Gesiel Gomes orar por umas 3 ou 4 pessoas e dizer àquelas pessoas, olha, vá lá fora, porque tem 4 almas esperando por você. Hoje, Deus vai te usar para evangelizar essas pessoas e eles se converterão e você vai trazê-los aqui. E ele continua pregando. Daqui a uns minutos, entra aquela pessoa com as almas que tinham se convertido através da sua pregação. Deus tinha tocado e as pessoas tinham sido salvas e ele estava trazendo aquelas 4 pessoas. Daqui a pouco entrou outra pessoa com 3 pessoas, conforme Deus tinha dirigido o seu servo para dizer aquela pessoa. Então, é um culto onde há, irmãos, uma verdadeira ação de Deus, uma verdadeira atuação do Espírito Santo de Deus, onde não há meninice, tá certo? Onde Deus, de fato, atua, tá certo? Infelizmente, as reuniões de meninice são, por vezes, concorridas, lotadas, cheias. Todo mundo quer bênção. Quem é que não quer bênção? Eu quero. Eu sei que você está me ouvindo aqui, com certeza você quer, né? Mas nós temos que esperar o dia que Deus vai nos abençoar. Porque senão a gente sai correndo atrás de todo o vento e acaba, irmãos, decepcionado. Tá certo? Eu sei que nós poderíamos falar aqui muitas coisas, tá certo? Mas nós seguimos uma linha de raciocínio, anotamos alguns tópicos aqui para abordar com os irmãos. Estamos caminhando para as considerações finais. Primeira consideração final: não extinga o Espírito de Deus. Cuidado, irmãos. Cuidado. No afã de acabar com a meninice da igreja, nós podemos acabar extinguindo o Espírito. Ou seja, de que maneira? Tornando a igreja uma igreja fria, indiferente. Olha, irmão, isso aí é menino, isso aqui é meninice, isso aqui é meninice, isso aqui não está não sobrando nada. Tem que ter cuidado. Tá certo? O apóstolo Paulo escrevendo 1 Tessalonicenses 5,19, não extingais o Espírito. Ou seja, no tempo de Paulo, tinha menino na igreja, irmãos. Paulo falou sobre isso várias vezes. Né? 1 Coríntios 14, 20, irmãos, não sejais meninos de entendimento. Havia os meninos espirituais e os meninos no entendimento da palavra. Tá certo? Sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Né? Outra vez, escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 3, ele diz assim também: nós, quando éramos meninos, estavam reduzidos à servidão dos primeiros rudimentos do mundo. Ou seja, entendíamos o mundo de uma maneira não espiritual. Agora nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, como diz João 14
e 23, se não me engano, né? Aquele que me ama guardará os meus mandamentos, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E essa habitação do Espírito Santo entre nós, ela nos capacita para nós entendermos o mundo de uma maneira diferente. Aí a gente aceita Jesus, vem com determinadas concepções lá do mundo, nos tornamos meninos, entramos na igreja e continuamos meninos, irmão. Como é que pode? Não pode ser assim, tá certo? Deus tem que nos amadurecer, nos fazer entender aquilo que realmente vem dele, para que nós possamos fazer a coisa certa, tá certo? Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, Paulo escreveu, ó, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, ou seja, os coríntios, a igreja em Corinto é uma igreja que tinha todos os dons, como Paulo afirma em determinado momento, eu não lembro aqui o versículo agora, mas era uma igreja que estava inabilitada para aquilo que Paulo queria falar, uma igreja que entendia as coisas de forma carnal e até menino, a meninada em Cristo. Né? Então, não é por aí, tá certo? Nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus agir na igreja, tá certo? E temos que ensinar os meninos a crescer na graça e no conhecimento, a amadurecer, a deixar as práticas de menino para prosseguir para as práticas de varão perfeito, tá certo? Segunda consideração que eu faria aqui é a respeito dessa dicotomia, crente frio, crente quente, crente cheio, tá certo? Tem dias que a gente chega na igreja, irmão, e não quer nada, a gente está ali arrasado por algum problema, a gente está indiferente, precisa ser um problema, mas a gente, naquele dia não dá. Então, paciência. Naquele dia a gente dá glória, a gente lê a Bíblia, está tudo certo. O importante é que a gente vá, tá certo? No outro dia, a gente glorifica a Deus, a gente abre a nossa boca, exalta o seu nome, etc. e tal. Então, cuidado, tá certo? Cuidado, porque nem todo dia é o mesmo dia, nem todo dia nós estamos com a mesma disposição espiritual e mental, tá certo? E tudo tem que ser pesado no momento certo. Estou pregando, estou. Irmãos, fala a palavra, deixa as ovelhas comer, né? A graminha lá, ouvir a palavra com alegria, guardar no coração. Não, eu tenho que alegrar o povo. Não, não é assim não, irmão. Deixa Deus alegrar, tá certo? Nós estamos vivendo um momento terrível. Já se tornou frequente, crentes, pregadores que querem alegrar a igreja, ele começa a distribuir bênção. Hoje vai sair daqui crente abençoado. Eu estou vendo porta de emprego aberta. Ele está vendo nada, absolutamente nada. Ele está dizendo porque ele quer sugestionar o público para o público glorificar a Deus. Tá certo? Então, cuidado, irmãos, com isso. Tá certo? Uma outra consideração final em relação ao espaço dado aos meninos. Tá certo? Cuidado. Você que é dirigente, você que é pastor, você que é líder, você que dirige cultos, cuidado, irmãos. Dê oportunidade ao menino, mas vá podando ele devagarzinho ali, com muito carinho, com muito tato, com muito amor. Tá certo? As nossas atitudes devem ser baseadas no amor. Mas eu vou te dar uma dica interessante. A minha mãe era dirigente de oração, muitos anos aqui na nossa igreja, na nossa convenção. E ela tinha uma técnica infalível. Ela dava oportunidade a um cidadão, ela não conhecia, chegou ali bem apresentado, e etc. Ela dava oportunidade. E aquela pessoa se revelava um menino espiritual. E com 20 minutos, 30 minutos que aquela pessoa estava ali, induzindo o povo e etc. e tal, ela simplesmente chegava do lado e dizia assim, olha, o nosso irmão está precisando das orações da igreja. Eu estava ali, né, pensando em orar por ele. Está falando mentira. Né? Ela está querendo o bom andamento do culto e, ao mesmo tempo, orar pelo irmão para que ele não se ressinta. Então, vamos orar pelo nosso irmão. Né? Viu, irmão? A gente vai orar pelo senhor. Outra vez sabia que já era um menino conhecido. Ele dizia, olha, irmãos, nós vamos ouvir irmão fulano e irmão fulano. Pronto, aquele ali já ficou tolhido. Tá certo? Tem uns que não se tocam, né? Mas paciência. Né? Mas boa parte entende o que está acontecendo e que as outras pessoas precisam falar. Então, o que acontece? Com aquilo, ia diminuir o espaço para a meninice. Né? Mas aí, se você dá oportunidade a um menino espiritual, já vai dizendo assim, dê lugar, viu, meu irmão? Dê lugar, não tem hora para terminar. A gente aqui, é tudo vaso. Pronto, acabou, irmão. Está liberada a meninice, o culto vai para as 10 horas, Deus só vai começar a operar daqui por diante. Louvor não valeu de nada, a leitura que foi feita não valeu de nada,
as expressões de oração, de agradecimento, não valeram de nada. Tudo que vale daqui para frente é a bagunça. Essa é a realidade. É a palavra certa. Me desculpe, mas é a palavra certa. Tá certo? Estou muito preocupado em alguns eventos de jovens que têm sido dado oportunidade a esses meninos. Tá certo? Muito preocupado, porque aquela prática se dissemina. Tá certo? E daqui a pouco, ao invés de amadurecimento, nós temos meninos se replicando. Tá certo? E o resultado disso aí é uma juventude que não vai crescer, não vai amadurecer, infelizmente. Tá certo? Outra consideração que eu faria aqui é que não há padrão bíblico para as manifestações espirituais. Tá certo? A Bíblia não é normativa a esse respeito. A Bíblia lança os tópicos, fala de algumas coisas, tá certo? Mas o próprio Jesus disse o quê? Aquele que crê em mim fará sinais maiores ainda. Né? Então, nós não temos ideia do que Deus é capaz de fazer através das pessoas, tá certo? Usando-as como instrumentos em suas mãos. Eu me lembro que uma certa vez no interior aqui de Pernambuco, eu não lembro qual é a cidade, eu não estava presente, uma pessoa que estava presente me contou que o pastor Napoleão Falcão estava pregando nessa reunião, e em dado instante, ele olhou para um cidadão que estava muito bem vestido, né, aquele cidadão todo empalitosado, parecia até com um obreiro, né, mas estava num canto assim, paletó branco, parecia uma pessoa distinta daquela região, e ele estendeu a mão na direção daquela pessoa e disse, venha cá. E aquela pessoa veio. E quando chegou lá na frente, o pastor estendeu a mão sobre aquele homem e disse assim, Senhor, faça esse homem sentir a tua glória. Naquele exato momento, aquele homem caiu de joelhos, começou a glorificar a Deus, começou a exaltar ao Senhor, né? E grande foi o movimento. Se eu não estou enganado, ele foi até batizado no Espírito Santo naquela ocasião. Então, é um fenômeno, é uma coisa que pode acontecer. Deus não tem limites. Deus não está, mas aqui eu só vou usar se alguém, sei o quê, condição essa, condição aquela, circunstância. Não, Deus não está preso a circunstância alguma. Eu me lembro que me contaram de uma cidade aqui do interior do Rio Grande do Norte, em que um dos nossos pastores estava pregando, não vou citar o nome dele, né, mas poderia citar, porque eu vou falar de bem, e esse pastor estava pregando. E ele disse, olha, irmãos, hoje, Deus vai fazer uma coisa aqui tão grande, mas tão grande, né? Mais ou menos nesse sentido ele estava falando, tão tremenda, que esse lugar vai ficar marcado hoje. Ele não estava falando pela carne, ele estava falando pelo Espírito. E ele começou pregando, e Deus começou usando a vida dele com poder, com autoridade. E daqui a pouco entra uma senhora. E uma senhora entrou naquele culto e os irmãos começaram a glorificar, só o fato dela entrar. Meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? E ele começou pregando. Quando lançou o convite, aquela pessoa aceitou Jesus como Salvador. E aí foi que a igreja glorificou, e aí foi que a igreja falou em línguas, e aí foi que Deus se manifestou, e etc. e tal. O que é que estava acontecendo? Aquela pessoa era a pessoa mais católica da cidade. Era a pessoa que fechava a porta da igreja católica e abria, a pessoa que guardava a chave. Era a pessoa que estava ali nos trabalhos daquela igreja católica, etc. e tal. E naquele dia, aquela pessoa veio à igreja pedindo uma palavra de Deus. Ouviu a palavra, creu, se arrependeu e foi salva naquela noite. Então Deus marcou aquela noite, marcou aquela reunião para sempre. Né? Marcou a vida daquela mulher para sempre e marcou aquela reunião, porque era algo impensável. Não havia nada que alguém pudesse fazer ali para atrair aquela pessoa à igreja, muito menos que pudesse convencê-la a tomar uma decisão por Cristo. Tá certo? Nas mais variadas ocasiões, grandes pregadores e outros anônimos, que só a eternidade vai revelar, aconteceu isso, gente. Aconteceu isso, simplesmente isso. A pessoa prega e, de repente, um milagre acontece. Eu me lembro que o missionário Ronaldo Lidório estava pregando numa tribo, os Concombas, em Gana, na África, e um cidadão lá, que era o pajé da tribo, né, ficava carrancudo ouvindo a palavra. Ele pregava, aquele homem ouvia, mas cara feia, não queria conversa e tal. E ele orando. Quando é um belo dia, ele está na cabana dele,
Na oca dele chega uma pessoa correndo. Diz, olha, missionário, corra lá na aldeia, vá-se embora, porque está acontecendo um negócio tremendo. Fulano, tem um nomezinho, né, esses nomes africanos são bem, de tribos, né, africanos são bem difíceis, né? E ele disse, olha, fulano está pulando e gritando. Ele disse, meu Deus, será que é uma possessão? Né? Depois de tantos anos, esse homem carrancudo, de repente um espírito se apoderou da vida dele, está tentando tumultuar aqui o trabalho, etc e tal. E quando ele chega, aquele homem está ali falando. E olha para ele e pulando, e muito alegre, e disse, olha, eu quero dizer para vocês que eu entreguei a minha vida a Jesus, ao Jesus que esse homem prega. Eu fiz uma prova com Deus. Eu disse para ele: se esse Jesus é mais poderoso do que o espírito que eu adoro, né? Ele era pajé daquela tribo, tinha muito sincretismo e etc e tal. E ele disse: olha, se o Jesus é mais poderoso que ele, eu quero esse Jesus. E eu quero dizer para vocês que ele encheu a minha vida. E eu estou cheio dele aqui agora e eu quero glorificá-lo. E começar pulando e glorificando e exaltando a Deus e etc e tal. Então, é um milagre, um verdadeiro milagre. E nós não podemos padronizar a ação de Deus, por que porta ele vai entrar, quem ele vai usar, onde ele vai. Se quem ele vai usar está sentado, se está em pé, se está no microfone, se não está. Isso absolutamente não importa nada, nada. Deus usa quem quer, como quer, faz como quer, opera poderosamente e simplesmente faz coisas tremendas e maravilhosas. O que é mais importante é nós estarmos à disposição dele. Tá certo? Se hoje alguém que nos ouve aqui é menino, amadureça, meu irmão. Peça a Deus graça e vá crescendo gradativamente, valendo a palavra, participe dos cultos de ensino da sua igreja, escola dominical, tá certo? Se você tiver condições e tiver oportunidade, entre num curso de teologia, não há nenhum problema quanto a isso, de forma que você vá amadurecendo. Em conclusão, tá certo? Precisamos, em primeiro lugar, amadurecer para compreender os rudimentos do pentecostalismo. Pentecostalismo não é alarido, não é bagunça, não é desordem. Pentecostalismo é crente cheio do Espírito Santo, impactando esse mundo. Meça os resultados de um avivamento pelo trabalho. Ah, estamos aqui no culto de avivamento. Os crentes estão tudo cheio. Falando em língua, profetizando, tem gente mais suado do que se estivesse numa academia. Aí você procura essa pessoa na evangelização no domingo, cadê ela? No domingo ou qualquer outro dia, cadê essa pessoa? Mas a pessoa está avivada, está cheia do Espírito Santo, e como é que não consegue sair ao campo, fazer o trabalho do Senhor? Para mim é estranho, irmãos. Né? Eu sigo o raciocínio do pastor Napoleão Falcão. Todos que Deus encheu, ele enviou para fazer o trabalho. Enviou Gideão, encheu Gideão, enviou Gideão, encheu o outro, enviou o outro, encheu Paulo, encheu Pedro, encheu os seus apóstolos e enviou para fazer o seu trabalho. Não, eu estou cheio, mas sentado aqui no meu sofá, assistindo a minha série preferida da Netflix. Não, o Espírito Santo vai te incomodar, ele vai te encher e você vai ser incomodado. Você vai ter que falar para alguém de Jesus, você vai ter que sair e fazer o trabalho que está posto, tá certo? Isso é o verdadeiro avivamento. É o verdadeiro eco do pentecostalismo. As igrejas pentecostais, elas estavam cheias do Espírito Santo para fazer a obra. Não estavam cheios para influenciar politicamente, não estavam cheios para influenciar socialmente, não estavam cheias para influenciar financeiramente, a priori estavam cheias para falar de Deus ao mundo perdido. Tá certo? Em segundo lugar, precisamos valorizar a palavra de Deus. Antes a palavra de que qualquer outra coisa. Tá certo? Mais eu li e a palavra diz isso do que eu declaro, eu determino. Essas práticas são práticas neopentecostais, tá certo? De meninos espirituais que estão distantes da palavra de Deus. Eu determino, eu declaro, eu vi um pregador numa determinada cidade que eu fui. Esse homem começou pregando e disse: eu estou chamando um anjo para estar na frente da avenida dessa cidade. Eu estou chamando outro anjo para estar aqui à minha retaguarda. Eu estou chamando outro anjo para estar à minha direita. Estou chamando outro anjo para estar à minha esquerda. E era aquela agonia terrível. Os anjos estão agora armando uma teia de proteção aqui nesse lugar. Irmão, práticas neopentecostais, distanciadas e dissociadas da palavra de Deus. Tá certo? E, por fim,
precisamos, de fato, irmãos, dar lugar ao Espírito Santo de Deus para sermos usados com poder e autoridade. Se há uma coisa que esse mundo precisa hoje, é de crentes cheios verdadeiramente do Espírito Santo de Deus, cheios de autoridade, cheios de poder. Poder na palavra, poder nos atos, isso é muito importante, tá certo? Poder verdadeiro do Espírito Santo para destruir as fortalezas do inimigo. Não porque nós somos fortes, mas porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Simplesmente por isso. Quero agradecer mais uma vez a todos que acompanharam a nossa live, né? 1 hora e 25 minutos, tá certo? Teve gente que chegou aqui no início, tá certo? Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, querida. Tá certo? Que o nome de Deus seja glorificado na tua vida e vamos juntos buscar mais de Deus, verdadeiro avivamento, verdadeiro pentecostalismo, tá certo? A verdadeira porção do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. E assim, nós seremos instrumentos usados verdadeiramente por Deus. Deixaremos para trás os rudimentos e vamos nos alimentar da palavra sólida, tá certo? Para seguir em frente e o nome de Jesus ser glorificado em nossa vida. Que a tua igreja seja uma igreja pentecostal, cheia do Espírito Santo de Deus, mas também cheia da palavra, com equilíbrio para fazer tudo aquilo que glorifica e exalta a Deus. Que Deus abençoe, e o nome dele seja glorificado. Obrigado ao nosso irmão Josias Gomes, a nossa irmã Sibeli Fonte, a nossa irmã Rosicleide, a nossa irmã Ma Dias, a nossa irmã Sandra Rodrigues, nosso irmão Renato José, tá certo? O nosso irmão Naat Gomes, presbítero da igreja, nosso irmão Lucas Miranda e todos aqueles que participaram. Nós, na medida do possível, abordamos aqui alguns assuntos que foram sendo falados, né? Nós hoje estávamos sós aqui e ficou complicado de moderar melhor, tá certo? Mas os irmãos entendam, revejam esse vídeo, analisem corretamente aquilo que falamos e que Deus continue te abençoando em tudo, em nome de Jesus. Se puder, compartilhe o nosso vídeo, compartilhe com um amigo, compartilhe com um irmão de igreja, tá certo? Posta, replique lá no seu perfil, tá certo? E todos juntos cresceremos e o nome de Jesus há de ser glorificado. Eu vou ficar mais uns minutos aí nos comentários para responder aquilo, alguma dúvida que eventualmente tiver, tá certo? E agradeço mais uma vez em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.